Isso. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém? Eu convido a igreja para se colocar de pé. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa manhã. Mais uma manhã na presença dEle. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela noite que estivemos em Tua presença. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por esse momento que temos, Deus, de estar mais uma vez na Tua casa, para falar contigo, Senhor, para te adorar, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar assim usando Teu Filho, Pai, para estar assim falando aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Continue conosco, continue com cada irmão que está aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor. Visita cada um nesse momento, Pai. Continua nos dando um dia feliz, um dia em paz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler a palavra? Vai em Isaías 12. Isaías capítulo 12. Diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Amém. Nós vamos entoar um dos nossos hinos do canto cristão. Nós vamos cantar o hino de número 62. Amém? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a
Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Você não pode se assentar? Então vamos seguir com o estudo da palavra. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos na presença de Jesus. Saúde você também que está na sua casa, com a graça e a paz. Também te desejo um bom dia na presença de Jesus. Que bom estarmos aqui, né, pela permissão do Senhor de ter vencido mais uma semana, né, pela misericórdia, graça e providência de Deus, ter nos conservado vivos, vencendo mais uma semana, e chegamos aqui nesse primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia especial, qual Jesus Cristo ressuscitou, e a ressurreição fala de esperança. Amém. Fala de uma esperança para a vida eterna, em um mundo caído ao qual nós vivemos, com morte, tristeza, problemas, crises existenciais, mas Cristo venceu todas essas coisas. Amém? E é por isso que estamos aqui nessa manhã para meditar nos seus ensinamentos da palavra do Senhor, para nos fortalecer a cada dia para perseverarmos. Amém? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos dominicais. Estamos estudando o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia aí. Deixa eu ver se os irmãos sabem qual é o capítulo que iremos estudar hoje. Qual é, irmãos? Quem está aí acompanhando? 19? Isso mesmo, capítulo de número 19. Iremos ler do verso 1 até o verso de número 22. Iremos estudar o capítulo 19 em duas partes. Hoje, a primeira parte aqui vai do verso 1 até o verso de número 22. E se Deus assim permitir, de hoje a 15, nós estaremos estudando a partir do versículo 23 até o 41. Você pode perguntar, pastor, e domingo que vem? Domingo que vem é ceia do Senhor. Estaremos trazendo uma reflexão sobre o memorial e a comunhão da igreja. Tá certo? Todos acharam? Você em casa também já achou? Eu acredito que você também já pegou a sua Bíblia, ou então seu dispositivo aí, seu smartphone, o seu tablet, o seu computador. Eu creio que você já está aí também com a Bíblia aberta ou acessando também a palavra do Senhor. Então acompanhe aí a leitura da palavra de Deus a partir do versículo de número 1 do capítulo de número 19. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e perguntou-lhe: Recebeste o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe responderam: Não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhe perguntou: Em que batismo fostes batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhe abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas
como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que havia tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos dos judeus, chamados Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, o subjugou e o espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram-se os seus livros e o queimaram na presença de todos. Calculando o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Depois de ocorridas estas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia: depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E enviando a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou algum tempo na província da Ásia. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu te louvo e engrandeço na beleza da tua santidade, Pai. Te agradeço por mais uma semana que o Senhor nos permitiste, Senhor, e podemos estarmos aqui, ó Deus, nesse início de semana, nesse primeiro dia da semana, dia do Senhor, ó Deus, dia a qual o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E estamos aqui com uma firme esperança, Senhor, aguardando o seu retorno. Mas enquanto isso, Senhor, ó Deus, não acontece, estamos aqui, Senhor, de forma perseverante, examinando as Escrituras, Senhor, e se fortalecendo na mesma, aguardando a tua volta, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes, nos dê entendimento da tua palavra, pois precisamos entendê-la, Senhor, e aplicar em nossa vida diária, toda semana, Senhor. Não somente, nós não queremos ser somente ouvintes aqui aos domingos, mas queremos ser ouvintes e praticantes da tua palavra. Nos dê a bênção, Senhor, do aprendizado nesta manhã, Senhor. Nos fortalece na tua presença, pela tua palavra. Em nome de Jesus é que eu te peço nessa manhã. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, entramos aqui no capítulo de número 19, onde fala da chegada do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso. Se os irmãos se lembram, a semana passada nós falamos da saída de Paulo de Éfeso. Paulo esteve em Éfeso, ali deixando Priscila e Áquila, e Paulo esteve ali na sinagoga discutindo com alguns judeus. Alguns judeus quiseram que Paulo continuasse ali na cidade de Éfeso para que explicasse mais acerca das Escrituras, mas Paulo não quis estar ali, né? E Paulo quis voltar para a Antioquia, né? Onde estava a igreja de Antioquia, a qual ele era membro. E Paulo partiu dali deixando Priscila e Áquila. E o texto fala de um judeu chamado Apolo, um grande conhecedor das Escrituras, lá da cidade de Alexandria,
um homem eloquente, um homem que tinha um dom da oratória e que se converteu ao Senhor Jesus e pregava a Jesus com todo o fervor. E ele pregou ali em Éfeso, e depois de Éfeso ele foi para a cidade de Corinto. Nisso o apóstolo Paulo Paulo foi para Cesareia, desceu lá em Jerusalém, saudou a igreja lá, depois subiu e chegou até Antioquia. De Antioquia, Paulo ficou ali algum tempo. Lucas não revela quanto tempo Paulo ficou ali na cidade de Antioquia, mas Paulo, que partiu de Antioquia, aí inicia-se a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele vai para a região da Frígia e da Ásia, visitar ali os primeiros discípulos que ele fez na sua primeira viagem missionária. E o texto diz, aqui o capítulo número 19 fala que aconteceu enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Então, Apolo saiu de Éfeso, esteve em Corinto. Nesse ínterim, Paulo estava lá na Frígia e depois chegou até novamente a cidade de Éfeso. Mais uma vez eu digo, não sabemos qual o tempo desse intervalo que ele esteve lá em Éfeso, quando ele deixou Priscila e Áquila, e esse retorno à cidade de Éfeso. Se os irmãos lembram, Paulo fala bem assim: se Deus quiser, eu voltarei para vós. Está aqui no capítulo de número 18, está aqui no versículo de número 21 do capítulo 18, versículo de número 21, diz assim: antes despediu-se deles dizendo, se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu de Éfeso. E Deus quis, segundo a providência de Deus, Deus quis que Paulo voltasse à cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a principal cidade ali da província da Ásia Menor. Era uma cidade bastante importante, uma das cidades mais importantes da província ali do Império Romano, na Ásia Menor, hoje situada na atual Turquia, a cidade de Éfeso. E aí Paulo chegou ali e encontrou 12 discípulos, 12 discípulos. E, na verdade, esses discípulos eram discípulos de João Batista. E eu quero acrescentar aqui discípulos entre aspas, porque esses 12 homens, a partir desse relato de Lucas e também pela confrontação do apóstolo Paulo, esses discípulos estavam meio duvidosos. Eles disseram que era discípulo de João. Ricardo, me dá um pouco de som aqui. Eu não estou. Apagou foi tudo, não foi? Jesus, apagou foi tudo. Então, voltando aqui, irmãos, o som daqui a pouco chega. É ao vivo, acontecem esses efeitos especiais. Então, irmãos, esses 12 homens, que disse que era discípulo de João, eles pareciam crentes assim, duvidosos, discípulos duvidosos, com pouco conhecimento, uma pouca experiência com o Espírito Santo e também com Jesus. Por isso que Paulo pergunta, está no versículo de número 2. Versículo de número 2, acompanha aí, irmãos. Paulo pergunta a ele: recebeste o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. E aí Paulo pergunta: então, vocês foram batizados em quê? E eles disseram: no batismo de João. E aí Paulo explica: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E aí o versículo de número 6 fala: e quando Paulo impôs as mãos, ou melhor dizendo, versículo de número 5, quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, mediante esse relato de Lucas aqui, irmãos, esses 12 discípulos, 12 discípulos entre aspas, até aqui, eles não tinham muita experiência com o Espírito Santo, nem sabia que há Espírito Santo.
E o Espírito Santo é que glorifica a Jesus, é que ensina os crentes acerca de Jesus. Eu digo que esses discípulos, entre aspas, eu digo assim porque mostra que eles eram discípulos dispersos, discípulos, podemos dizer assim, nominais. Por quê, irmãos? Porque João Batista, eles dizem que eram discípulos de João Batista. João Batista falou acerca do Espírito Santo. João Batista falou acerca do Espírito Santo. Vocês lembram lá daquela passagem que está nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas? João falou bem assim, irmãos. João disse que ele não era o noivo, né? E aquele que vem após ele é maior do que ele, e que ele, João, não era digno de desatar as suas sandálias. Ou seja, João era bastante humilde. E João, como um profeta e tinha discípulos, João, ele sabia da sua missão, que era preparar o caminho do Senhor, e João não tomou a glória para si. E João falou acerca de Jesus, que aquele que viria após ele seria maior do que ele, e ele batizaria com o Espírito Santo. Então, mediante essa revelação de João, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista falou acerca do Espírito, falou acerca do Espírito Santo. E esses discípulos dizem aqui, de acordo com o relato de Lucas, dizendo que eles nem sabiam que há Espírito Santo. Então, crentes aqui, sem conhecimento, sem experiência do Espírito Santo, e é algo sério, porque Paulo vai escrever aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo de número 9, Paulo diz que quem não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. Olha só. Então esses 12 discípulos que estavam ali em Éfeso, discípulos nominais, sem experiência com o Espírito Santo, e se não tem experiência com o Espírito Santo, conhecia muito pouco, talvez até de ouvir falar de Jesus. Porque o Senhor Jesus também falou sobre o Espírito Santo. Em João capítulo de número 7, Jesus diz bem assim, que aquele que cresce nele, o seu interior fluirão rios de águas vivas. E João explica, dizendo que Jesus falou isso, que ele estava falando acerca do Espírito Santo, que haveria de ser derramado na vida daqueles que crescem. E João fala assim, mas o Espírito Santo não tinha sido dado ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Sabemos que o Espírito Santo, ele vem e desce nos crentes, depois que Jesus vai para o céu, depois que ele ressuscita, fica 40 dias na terra, e depois ele é assunto aos céus, e depois de 10 dias que Jesus foi assunto aos céus, aí a promessa se cumpre, o Espírito Santo vem, e aí nós temos o evento do Pentecostes, aqui em Atos capítulo de número 2, que nós já estudamos. Então, o Espírito Santo já tinha sido dado, já tinha sido derramado na vida dos crentes. A gente vê isso em Atos 2, a gente vê isso em Atos capítulo de número 8, o Espírito Santo vindo sobre o samaritano. Nós vemos isso, o Espírito Santo vindo na vida dos gentios, na vida de Cornélio, da sua casa, ali com a experiência de Pedro. Temos o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, está revelado no capítulo 9. Então Lucas vem revelando, vem registrando o Espírito Santo na vida de muitos crentes. Quando chega aqui, encontra-se 12 discípulos de João Batista, sem saber que há até Espírito Santo. E aí esses discípulos têm que ser evangelizados de novo. Veja só que Paulo que evangeliza de novo. Paulo explica sobre a importância e o significado do batismo de João. E aí Paulo explica o propósito. Nós temos aqui de forma bastante resumida. Paulo explica, olha, verdadeiramente João Batista pregou o batismo de arrependimento, dizendo aquele que viria, isto é, em Jesus. Então aí Paulo agora começa a apresentar Jesus, por isso que eles batizados agora no batismo cristão, porque tinha um batismo de João e tem um batismo cristão. Nós fomos batizados no batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tinha um batismo de João, que foi para uma preparação para o caminho do Senhor. E aqueles que viveram nos dias de João, como esses discípulos aqui, foram batizados no batismo de João. Mas esses 12 aqui
parece que não sabia o significado do batismo, também não sabia sobre a existência do Espírito Santo. Por isso que Paulo começa um trabalho aqui de evangelização na vida desses 12 homens, e o texto diz que ao ouvirem, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eles ouviram o ensinamento, a pregação do apóstolo Paulo acerca de Jesus Cristo, acerca do Espírito Santo, e Paulo impôs as mãos, o livro de Atos dos Apóstolos mostra que o Espírito Santo era dado, através da imposição de mãos. Por isso que Paulo impôs as mãos sobre eles, e aí houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, com a presença de línguas e profecias, profetizando aqui. Então, essas línguas aqui nós devemos entender que não é essas línguas estranhas que a gente vê aí nas igrejas pentecostais. Essas línguas aqui, as línguas que nós devemos entender é a língua de Atos 2. Porque as línguas lá de Atos 2 são línguas idiomáticas, línguas de outras nações. Nós explicamos isso aqui sobre a descida do Espírito Santo num dia especial, um dia de festa, era a festa do Pentecostes, onde muitas pessoas desciam para Jerusalém para comemorar essa festa, judeus e outros prosélitos, e ali Lucas registra de várias nações, de Creta, da Mesopotâmia, dos rincões do Império Romano, várias nações ali. Lucas registra aí, quando o Espírito Santo desce, o Espírito Santo deu a capacidade de cada discípulo falar em uma língua estrangeira daqueles povos, e ali Deus teve um propósito missionário de evangelizar aquelas nações ali. Foram línguas idiomáticas. Então, se Lucas fala dessas línguas idiomáticas lá em Atos 2, essas línguas aqui do capítulo 19 também línguas idiomáticas, bem como lá do capítulo 10 também de Atos, capítulo 10, que é o mesmo autor que está registrando, que é Lucas. Então nós entendemos que essas línguas eram línguas idiomáticas, e não são línguas ininteligíveis ou línguas estáticas, que a gente ouve aí no meio pentecostal. Diga, Nelson. Aí no 19, no começo aí, ele fala que Apolo estava lá. E no 18 e no 25 e 26 diz que Apolo só conhecia o Espírito de João, o batismo de João Batista. Então, provavelmente Apolo pregava, falava para aqueles discípulos sobre o batismo, sobre Jesus, mas apenas do batismo de João, como diz aqui no 25, 18 e 25. Era eles excluídos no caminho, isso Paulo não. E sendo fervoroso em espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, provavelmente, aí foi o próprio Apolo que pregou para aqueles discípulos, como o senhor disse, e aí veio Paulo e fez vamos dizer assim, como eu estou dizendo, ele fez o retrabalho, vamos dizer assim, Apolo pregou o batismo de João e Paulo o do Espírito Santo. Então, como está no 18 e 25, se dá uma olhadinha, Apolo ele só conhecia o batismo de João. E ele estava ali, como diz aqui no 19 no começo, Apolo ensinava em Corinto, se eu não me engano aqui, ensinava naquela região, vamos dizer assim, o batismo de João. Tanto é que Priscila e Áquila, se eu não me engano, foi o que chamou, ouvindo ele falando frequentemente, chamou ele, não, vem cá que a gente vai te instruir, no caminho do Senhor. E ele também ouviu a palavra através do batismo, quer dizer, através do Espírito Santo também, porque ele não conhecia até então. Isso, boa observação, Nelson. Boa observação. Agora, tudo indica, Nelson, porque que nós temos a narrativa histórica, mas não fala assim a questão de tempo. De fato, esse judeu Apolo, ele lá de Alexandria, ele se converteu. Lucas não registra como foi que ele conheceu a Jesus, mostra ele já crendo em Jesus, porém conhecia somente o batismo de João, conhecia assim o Antigo Testamento e as profecias acerca de Jesus. Aí, como você bem diz, Priscila e Áquila vê ele pregando a palavra, e aí chama ele e aí explica melhor, discipula ele acerca de Jesus. E aí o texto diz que
ele refutava, né, publicamente os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo, isso lá em Éfeso. E aí depois ele parte para Corinto, né? Ele vai para Corinto. E aí fala aqui que aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Então nós temos aqui um período de tempo. E ao que tudo indica, Nelson, por inferência, vamos pegar pela lógica, vamos pegar aí Priscila e Áquila, que conhecia muito bem acerca do caminho, que instruiu Apolo, estava ali em Éfeso. Se esses discípulos, esses 12 discípulos, fossem discipulados por Priscila e Áquila e por Apolo, eles conheciam acerca de Jesus. Ao que tudo entende-se que Priscila e Áquila já não estavam mais ali, Apolo já estava em Corinto, e esses 12 discípulos, como eu estava dizendo, dispersos, sem experiência acerca com o Espírito Santo. E quando Paulo chega, e aí encontra com esses 12 discípulos. Pela ordem aqui, o primeiro, segura aí. Você entendeu? Rapidinho aqui, Jadiane. Você entendeu para entender, Nelson? Pela inferência, parece que há um intervalo de tempo, sendo que a igreja já estava sendo ali, a semente já tinha sido lançada através do próprio apóstolo Paulo, quando esteve lá, que pregou a primeira vez, uma semana ele ficou ali, deixou Priscila e Áquila, depois partiu. Então, quem teve a incumbência ali de continuar a evangelização na cidade de Éfeso foi Priscila e Áquila, que eles ficaram um tempo ali. A residência deles era em Corinto, eles moravam em Corinto. Lembra lá que a gente viu que Paulo passou a morar com eles e ficou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto? A casa deles, de Priscila e Áquila, era em Corinto. Então, eles não sabemos assim o tempo que eles ficaram em Éfeso. Né? E também Apolo, a gente não sabe quanto tempo eles ficaram ali na cidade de Éfeso. Ao que tudo entende-se que esses discípulos, esses 12 discípulos aqui, não tiveram contato com Priscila e Áquila e nem Apolo. Deve ter tido um contato, talvez, com outros discípulos, né? Eu acredito que eu acho que nem teve contato, porque o conhecimento deles era muito pouco, não sabia nem que há Espírito Santo, só conhecia o batismo de João. Entendeu, Nelson? Então, tanto é que ele diz aí, quando eles escutam a respeito do Espírito Santo, eles se convertem, né? Exato. Interessante, porque se Áquila tivesse falado, eles teriam se convertido, né? Ouviu a palavra. Exatamente. Priscila e Áquila tinham o Espírito Santo na vida. Então, mostra que eles não tiveram contato nem com Priscila e Áquila e nem com Apolo. Eles chegaram depois, esses discípulos de João, chegaram ali em Éfeso, porque as pessoas ficavam transitando, tinha essa facilidade. O Império Romano, se você for estudar a história, tinha a Pax Romana, que dava liberdade para os cidadãos romanos, fosse judeu, fosse gentil, ele podia transitar de uma cidade, como a gente tem, né? A nossa Constituição é baseada em muitas leis romanas, o direito de ir e vir, Então tinha essa liberdade de viajar, mudar de uma cidade para outra. Então tudo indica que esses 12 discípulos chegaram em Éfeso como discípulos de João Batista, 20 anos depois aqui de João Batista, esse texto aqui. 20 anos depois do ministério de João. Né? Então, bem observado, Nelson, a gente precisa tentar por esses detalhes. Então, por inferência, mostra que esses 2 discípulos não tiveram contato nem com Priscila e Áquila e nem com Apolo. Vai ter com o apóstolo Paulo, com o seu regresso à cidade de Éfeso. Diga, minha irmã Jadiane. Ô pastor, eu tenho assim muita dúvida, né? Inclusive eu até já conversei com algumas pessoas de outras denominações, mas eu não me lembro de ter conversado com nenhum pastor daqui. Foi passando. É correto essa falar em línguas? Por exemplo, eu já vi algumas pregações, né, de que uma pessoa estava em momento de oração intenso mesmo com Cristo, e você sentia, porque quando você vê alguém orando e realmente você sente a presença de Deus, você sente também. E de repente, nos programas de YouTube e tudo, e estava orando, né, num espírito bem fervoroso de oração, onde você sentia a presença de Deus, e de repente começava a falar em línguas, né? E aí, até então, o momento pelo qual eu estava entendendo que estava falando português correto, eu compreendia. Quando voltava a falar em línguas, eu sabia que era alguma coisa que estava acontecendo, mas eu não compreendia o que estava falando, né? Então, assim, sempre surgiu essa dúvida em minha mente. É correto ou não falar em línguas?
por que algumas pessoas falam. E aqui, no caso da igreja, não tem, né? Está percebendo. No caso aí, essas línguas ininteligíveis, né? Essas línguas que não são estrangeiras, que não são idiomáticas, se é correto, né? Isso. Você está perguntando sobre Porque isso. assim, até onde eu estava compreendendo a oração, para mim estava sendo edificante. Depois que eu comecei a não entender o que estava falando, é como se só a pessoa estava recebendo o Espírito Santo e quem estava ouvindo não. Muito boa a sua pergunta, Jadiane, e bastante pertinente para o nosso estudo, porque estamos falando aqui, a semana passada falamos da plantação da igreja em Corinto. E é em Corinto que vai acontecer essa manifestação de línguas ininteligíveis. Nós encontramos isso só na comunidade de Corinto. E eu falei a semana passada, e quem eram os coríntios? Está vendo a importância de a gente estudar a cidade, a cultura da cidade? Lembra que eu falei a semana passada que a cidade de Corinto era uma cidade que tinha mais de 200 mil habitantes e era uma cidade predominante gentílica, e os gentios ali, gregos, eles eram envolvidos com religião de mistérios. Era envolvido também com o culto a Afrodite, que era a deusa da fertilidade, e eles eram uma promiscuidade de relação sexual. Tanto que existia um provérbio lá de corintinizar, que significa ter relação sexual, porque eles entendiam que fazendo relação sexual, fornicação, adultério, toda forma ilícita de sexo, estava adorando a uma deusa, né, mitológica dos coríntios, que era Afrodite, que era a deusa da fertilidade. Então, os coríntios também eram envolvidos, como eu falei, com religião de mistério, religião pagã. Está entendendo, Jadiane? E aí muitos cristãos se convertem ao cristianismo, mas vêm com certa bagagem da sua religião anterior. Como muitos crentes hoje se convertem ao evangelicalismo, né, podemos dizer assim, ao protestantismo, e vêm com muita bagagem da igreja católica ainda, ou do candomblé, ou do espiritismo, ainda vem ainda com a alma da religião anterior. Então os coríntios também tinham muita coisa ainda do seu passado, porque você só vai encontrar o fenômeno da glossolalia, que chama assim, né? O falar em línguas estática, ininteligível, né? Alabacanta, alabaxé, dessa forma, só se encontra somente em Corinto. Inclusive, quando eu perguntei para a pessoa que a gente estava conversando, e ela falou que ela falava em línguas também, aí eu falei assim, mas uma pessoa quando está orando, que de repente começa a falar em línguas, eu não compreendo. Eu falei que eu não compreendia o que ela estava orando. Ela falou que só compreendia quem tinha o Espírito Santo de Deus. Amém. Isso, olha como é sério esse negócio. Deixa eu terminar de te explicar. Eu peguei e falei assim, aí eu pensei, eu falei, misericórdia, quer dizer que minha oração não chega no trono da graça de Deus e eu não vou ser salvo por você falar em línguas? Por isso é importante explicar aqui, entendeu? Então entenda que esse fenômeno só aconteceu em uma igreja, que foi a igreja lá em Corinto. E os coríntios eram envolvidos com religiões de mistério. Está entendendo? Agora, existe um dom de línguas, que é dom do Espírito Santo, que a Bíblia revela. Qual é? O dom de falar em línguas estrangeiras, conforme Atos de número 2. A Bíblia fala do dom de línguas verdadeiro, essa capacidade sobrenatural de você falar em outra língua que você não conhece. Foi o que aconteceu no Pentecostes. Entendeu, Jadiane? Então, crente que era ali, não falava o grego, passou a falar o grego, começou a falar do Evangelho, das grandezas de Deus no grego, e outras línguas que tinha ali, o hebraico, o latim, que é uma língua romana, está entendendo? Então, naquele dia aconteceu um milagre dos crentes receber a capacidade de falar em línguas estrangeiras. Atos de número 2. Aí a gente vai ver isso repetindo em Atos 8, a gente vai ver se repetindo em Atos 10, e a gente vê se repetindo aqui em Atos 19. Então, se é Lucas que está registrando, e registra que o dom de línguas é falar de forma idiomática, esses 3 relatos é a capacidade de falar em língua de outros idiomas. Está entendendo? Então, o dom espiritual é esse, é a variedade de línguas, de falar língua de outras nações. Você está me entendendo?
E isso aconteceu, Jadiane, especificamente no primeiro século, no início da igreja cristã, que Deus teve um propósito um propósito missionário em Atos 2, um propósito para mostrar que os samaritanos, que não eram considerados impuros, que não eram considerados judeus impuros, mestiços, porque os samaritanos era misturado de judeus com gentios. E aí, por isso que eles tinham uma inimizade. Lembra lá no relato, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, os discípulos ficam tudo assustados, porque não convinha um judeu falar com um samaritano. A mulher ainda fala isso: como é que tu sendo judeu, tu fala comigo e pede água? Era uma inimizade. Aí Atos 8 mostra que os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, aí Deus mostra, olha, os samaritanos também, eles são alvo da graça de Deus. E como é que Pedro e João foram convencidos disso? Eles receberam o Espírito Santo como eles receberam no princípio. Porque assim, entendeu? Deixa eu terminar de explicar para você. Guarda aí seu raciocínio, vai guardando seu de raciocínio. Então, veja só, primeiro propósito missionário em Atos 2, de evangelizar muitas nações que vieram para Jerusalém adorar e depois ia voltar para suas nações levando o evangelho, cada um na sua língua. Primeiro propósito, missionário. Segundo propósito, mostrar que os samaritanos também é objeto da graça de Deus. Pedro e João viram isso. Depois tem um propósito de que os gentios, se os samaritanos já eram desprezados, imagine o gentio, que era pagão. E quem é que recebe o evangelho, uma visão? Cornélio. E quem vai lá para evangelizar Cornélio? Pedro. E Pedro Deus teve que mostrar uma visão de um lençol com animais impuros, mas que Deus tinha purificado. Se Deus não fizesse isso, Pedro jamais entraria na casa de Cornélio para evangelizar. Porque Pedro era um judeu, e Pedro, quando chega lá, você bem sabe, Pedro fala bem assim, você bem sabe que não convém um judeu entrar na casa de um gentio, mas Deus me mostrou para não chamar aquilo que é impuro, não chamar aquilo que Deus purificou, aquilo que é impuro, não é isso? E aí Pedro começa a falar do evangelho, e aí acontece uma manifestação do Espírito Santo cair na vida de Cornélio, e ele começa a falar em língua, não só ele, como a família, os que estavam ali, falam em língua. Que línguas são essas? Línguas estrangeiras, está entendendo? Mostrando o propósito de que os gentios também eram dignos de receber o Espírito Santo. Aí nós encontramos esse relato aqui de Atos 19, que mostra, que também eu vejo que é um propósito de marcar uma transição do ministério de João Batista para o ministério de Jesus, através da vida do apóstolo Paulo, e isso é evidenciado com a manifestação, mais uma vez, como das outras vezes, na vida de alguns discípulos que creram em Jesus. E esses 12 homens falaram em línguas idiomáticas, e não línguas estáticas. Então, respondendo a sua pergunta, Jadiane, o dom de línguas bíblico é o dom em falar em outros idiomas. Mas, pastor, e essa língua aí que os pentecostais falam, essa que você falou, né? Essa língua, ela não existe, ela é construção e imaginação carnal das pessoas, como os coríntios praticavam. Os coríntios vinham envolvido, com religião de mistério, que não é tão diferente hoje. Se você for entrar na internet e ver alguns cultos pentecostais, onde eu estava até compartilhando até com o Edson, eu estava conversando com o Edson, tiozinho ontem. E já aconteceu também de uma pessoa morar lá em casa e começar a falar em línguas também. Isso. Hoje, muitos arraiais, podemos dizer assim, pentecostais, o culto parece uma sessão de baixo espiritismo do candomblé. Até a vestimenta branca que estão fazendo, e a manifestação não difere quase em nada de um culto pagão do candomblé. Se você for num culto de candomblé, você vai ver lá eles xireilando, que é falar de uma linguagem dita dele espiritual. Os coríntios estavam confundindo isso com o dom verdadeiro do Espírito Santo. É por isso que Paulo escreve a primeira carta, que é uma carta corretiva para corrigir os erros da igreja de Corinto. Ali há vários erros, Jadiane, vários erros. Mal interpretação dos dons espirituais, profanação da ceia do Senhor, não estava acreditando mais na doutrina da ressurreição. Muitas mulheres estavam abandonando seus maridos e buscando também esse tipo de culto chamado asceticismo. Então foi diversos os erros da igreja de Corinto,
Paulo escreve essa primeira carta para corrigir os erros. E um desses erros era o abuso desse dom de línguas, que ele vai tratar no capítulo de número 14. E aí ele vai dizer que Paulo fala bem assim: olha, eu falo mais língua do que vocês, Paulo fala. E que língua que Paulo falava? Paulo era poliglota, ele falava várias línguas idiomáticas. E aí Paulo fala: eu prefiro falar 5 palavras de forma inteligível para que vocês entendam, de que eu falar milhares de palavras ininteligíveis. Paulo pegando a lógica deles. Paulo fala assim: parem com isso é meninice, que isso não vai edificar igreja nenhuma, né? E ele fala que quem ora de forma inteligível edifica, como você falou. Enquanto eu estava entendendo, eu estava sendo edificado, mas quando começou a falar em outra linguagem, eu não estava entendendo nada. Porque, Jadiane, o texto bíblico nos ensina que quando a gente se reúne é para edificação. Paulo começa, 1 Coríntios capítulo 14, assim: irmãos, quando vocês reunissem, tem música, tem ensino da palavra, né? Naquela época a revelação estava sendo ainda, o Novo Testamento estava sendo revelado ainda. Paulo ainda fala assim: tem revelação, faça-se tudo para a edificação. Então o nosso objetivo é para a edificação. Então onde não há edificação, ali é perca de tempo e é obra da carne e é meninice. Então, respondendo a sua pergunta, esse dom de línguas aí que os pentecostais usam não é do Espírito. O do Espírito é falar em línguas estrangeiras, que aconteceu no primeiro século. Já ouvi dizer que no século XX já aconteceu pessoas de falar em outras línguas, como foi no caso lá, eu não vi, mas ouvi dizer, lá em Feira de Santana, numa Assembleia de Deus, uma pessoa se levantou e começou a falar em árabe lá, e ninguém entendeu nada, ele falando em árabe, nordestino, baiano, ninguém entendeu nada, só que tinha um outro árabe lá na igreja, e esse outro árabe falou assim: ele está falando comigo na minha língua. Falava português. Então aí foi edificante, nesse caso. Aí edificou, porque aquele árabe estava falando com aquele... Estava compreendendo, né? Ele estava compreendendo. Aí a igreja glorificou, veio o propósito de Deus. Isso é muito raro acontecer. Eu não vi, mas eu vi relatos. Como eu estou dizendo para vocês, o propósito, não é que dizer que eu não creio, mas a gente precisa entender de forma coerente o que a Bíblia revela. A gente não pode pegar as experiências dos primeiros discípulos e fazer como regra para a gente hoje, porque aqui é um relato histórico. Por isso que eu falo, é um livro histórico, é uma narrativa do que aconteceu no século I. Eu não posso pegar, o texto diz aqui no versículo 12 que as pessoas pegavam os acessórios da roupa de Paulo e levavam para curar as pessoas. Hoje, ninguém pode pegar aqui minha camisa como líder e levar para alguém curar alguém. Foi a experiência de Paulo, está entendendo? E a Bíblia mostra que o século I foi um século extraordinário. Por quê? Porque o Cristo esteve na terra nesse século e o Evangelho estava no início, e o texto fala que coisas extraordinárias aqui, ó. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Foi fora do comum, foi uma época especial, entendeu, Jadiane? Hoje nós temos 2000 anos de história, onde o Evangelho já está consolidado. Não precisa de sinais miraculosos para as pessoas crerem hoje no Evangelho. Então somente a palavra deve ser pregada para as pessoas crerem. O erro das pessoas, de muitos líderes pentecostais, quer pegar as experiências e trazer para os seus dias e aplicar de uma forma totalmente equivocada, a ponto de dizer, você não entende porque você não tem o Espírito. Isso é uma afirmação muito grave para dizer para uma pessoa que é convertida, que se arrependeu dos seus pecados, que tem Jesus na sua vida. Como eu disse nesse instante aqui, Romanos 8:9 diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está entendendo? Essa aqui é mais uma que eu ouço, mas eu já ouvi aberrações. Por exemplo, alguns pentecostais falam: na igreja batista não tem o Espírito Santo. Também já ouvi. Já falaram isso pra mim. Chamam a igreja presbiteriana de sorveteriana. Entendeu? Então, é uma interpretação totalmente equivocada da obra e pessoa do Espírito Santo. Quando a gente chama para a seriedade a instrução da palavra, aí não tem argumento, porque as experiências caem por terra, entendeu? Então, não existe de forma ininteligível, existe a forma
inteligível, idiomática, que é muito raro acontecer hoje, muito raro, porque hoje eu consigo aprender o inglês, eu consigo aprender o alemão, eu consigo aprender o francês. Se eu for estudar, entrar em um curso desse aí, a gente consegue. Passa aí 2 anos, 3 anos, a gente aprende. Entendeu? Então Deus, pelo que eu percebo, Deus não está fazendo isso mais hoje. Não tem necessidade. Desculpa, Eliel, desculpa. Pode falar. É isso. Eu estou pedindo isso para você falar. Pode falar. Eu ia falar sobre o negócio assim, mas eu acho que já foi explicado, está tão claro, eu não preciso nem comentário mais nenhum, né? Dentro também na cidade de Éfeso, também tinha, além de Apolo, Priscila e Áquila e Paulo, também que nasceu no primeiro ensino, tinha também os discípulos na cidade também, e aquele discípulo estava bem distante também, então por isso é a razão que eles não entenderam. Mas já foi explicado. No caso de Jane, né? Jane. Eu também já fui confrontado algumas vezes, pessoas já chegaram para mim e falaram assim: ô, vai, você é batista? Eu falei: sou batista. É verdade que vocês batistas não creem no Espírito Santo? Não estou sabendo dessa história, não. Como é que é a história mesmo? Se você acha que vocês não acreditam no Espírito Santo, eu falei assim: você tem certeza que nós não cremos no Espírito Santo? Porque é o seguinte, quando eu soube, vocês não creem no Espírito Santo. Como é que nós não cremos no Espírito Santo? Jesus disse assim: aquele que me recebe, recebe também aquele que me enviou. Viemos para ele e faremos dele morada. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo constrói uma morada na vida daquele que o recebe. E Jesus disse também que eu vou para o Pai e vos deixarei o Consolador, e ele ficará convosco para sempre. Como é que a gente não crê no Espírito Santo? Se nós pregamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós cremos na Trindade. Mas é que é o seguinte, não é esse fato que a gente quer dizer, que eu quero dizer. Eu falei: qual é o fato então? É que você não crê na manifestação dos dons do Espírito Santo. Eu falei: onde é que está escrito na Bíblia? Outra manifestação que não seja simplesmente os dons que o Espírito Santo concede a cada um conforme ele quer. Eu preciso abrir o livro de Atos 2. Atos 2, então vamos lá para Atos 2. Pronto. Eu veio então, deixei o camarada agora com uma dúvida, um monte de dúvida na cabeça. Falei: agora você vai lá e pergunta: seu pastor, se está correta a explicação que você está dando. Porque aqui em Atos capítulo 2 não fala que eles falaram em língua dos anjos. Eles falaram língua idiomática, tanto que as pessoas que estavam ali falaram assim: como é que pode? Não são todos judeus, não são galileus, como é que eles podem falar na nossa própria língua em que fomos nascidos? Quer dizer, eles estavam falando numa glossolária, quer dizer, num idioma, né? Aí ficou na dúvida. Outra coisa também, vocês dizem que foram 120 pessoas que receberam o Espírito Santo, mas aqui prova que são 12 que receberam. É tanto que Jesus soprou sobre os 11 discípulos, os 11 apóstolos que estavam lá, o sopro, e falou assim: eu vos dou o Espírito Santo aos 12. Aí dos 12 passou a colocar a mão sobre o tal, para receber o Espírito Santo, tal. E não foram 120. Vocês exageram, chega até 400 e tantas pessoas que receberam o Espírito Santo. Outra coisa também que acontece ali é a respeito de, por exemplo, qual foi o idioma? Se não era ali, então, mas Paulo me fala lá, fala no Coríntios. Só que é o seguinte: como é que o Espírito Santo dá um idioma para a igreja de Corinto e Paulo manda os discípulos à igreja de Corinto segurar o idioma? Porque Paulo chega para eles e fala assim: olha, eu vos falo mais línguas do que todos vós juntos, mas eu prefiro vir até vós falando um idioma que todo mundo compreende. Se vocês por acaso falarem línguas estranhas e passar um indulto, vão dizer que estão embriagados. Quer dizer, não está conhecendo o idioma que está falando. Quando aconteceu em Atos 2, todo mundo conheceu o que estava falando, todo mundo sabia, mas ali no Corinto ninguém estava conhecendo o idioma, estava igual você, ficavam perdidos. Aí Paulo falou assim: é melhor falar uma língua inteligível que todo mundo possa saber. Quer dizer, eles poderiam controlar a língua que estava falando, quer dizer, não era a língua do Espírito Santo, porque se era a língua do Espírito Santo, quem controlaria? Ninguém. Né? Então era uma língua realmente humana. E como é que é para edificar e só a pessoa recebe, o outro que está recebendo fica Isso aqui. Vou explicar aqui, depois te dou, tá, Daniela? Eu só vou ler o texto aqui para a gente, depois da irmã Daniela, fechar isso aqui. É interessante porque precisa a pessoa entender de fato. E eu tinha dúvida mesmo, pastor. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 14, versículo 19, explica claramente que Paulo aqui está corrigindo um erro de uma língua que eles estavam falando que não era certa, que é essa língua ininteligível que vem das religiões de mistério. E Paulo está ensinando a língua verdadeira, que é idiomática. Aqui, 1 Coríntios capítulo 14. Versículo de número 10, a partir do versículo 19, olha só.
Ele diz assim: todavia prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim também de instruir os outros, e a falar 10.000 palavras em uma língua. Aí o versículo 20 ele fala: irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede criancinhas, mas adulto quanto ao entendimento. Está escrito na lei: falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Olha só, Paulo está dizendo, a partir do versículo 19, que ele preferia falar 5 palavras inteligíveis para que ele pudesse instruir as pessoas ao Evangelho, do que ele falar mais de 10.000 palavras nessa língua que vocês estão falando, é que ninguém compreende nada. Ele fala: irmão, não sejais criança no entendimento, sede crianças no mal, ou seja, não tenha malícia como uma criança tem. Contudo, ele fala assim: contudo, sedes criancinhas na malícia, mas adultos quanto ao entendimento, porque está escrito na lei. Aí ele vai citar Isaías, se eu não me engano, capítulo de número 26, ele cita Isaías aqui, como está escrito na lei. Essa lei aqui, a gente encontra a referência, quem tem Bíblia de referência vai encontrar a referência qual é. Isaías, Deus falando por intermédio de Isaías que ia levantar o povo assírio, que tinha a língua assíria, para trazer uma palavra de juízo para o povo de Israel. O povo de Israel não ia entender, mas Deus estava anunciando o juízo por intermédio de outro povo. Por isso que eu entendo que Paulo está corrigindo ele. Paulo falando aqui, ó, Deus usou uma língua estrangeira para falar ao povo de Israel. Então, o dom verdadeiro de línguas, e a palavra do Evangelho também traz a palavra de juízo, né? A palavra traz a palavra da graça, do amor, mas também traz a palavra também de juízo, condenatório. Então, Paulo aqui explica o verdadeiro dom frente ao falso dom, né, que os coríntios estavam praticando. Aí os pentecostais entendem que o dom de línguas é esse, ininteligível. Aí acaba se equivocando. Enquanto a Bíblia dá ênfase no dom de línguas estrangeiro, na sua maioria das passagens, os pentecostais dão ênfase somente nessa experiência dos coríntios, que alguns estudiosos falam que os coríntios trouxeram essa bagagem da reunião de mistério. E Paulo aqui, é claro, corrigindo o erro deles. Entendeu? Irmão Jadiane, então... Dê o versículo 9 para você ver. Versículo o quê? 9, 14 de Coríntios. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como falando ao vento. Então veja, Jadiane, para entender melhor, tudo que se fala na igreja deve ser compreensível. Seja em português, seja em inglês. No nosso caso tem que ser em português, que é o que a gente entende, né? E o português, ainda que mal falado, sabe? Mas a gente entende o nosso linguajar, o nosso dialeto, o nosso baianês, a gente entende, a gente se comunica. Então o que a Bíblia está chamando a atenção é para a gente fazer tudo para a edificação, para o entendimento, e a gente tem que banir tudo aquilo que traz confusão e não entendimento. Por isso que a gente não usa essa língua aqui na igreja, como você falou. Eu nunca vi aqui, pastor. Porque a gente entende, é porque não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, está entendendo? Eu creio no dom de línguas, mas no verdadeiro dom que a Bíblia revela, que é o de falar em idiomas, que os primeiros apóstolos creram. Está entendendo? Foi o exemplo daquele que o Senhor deu, né? Exatamente. Ele falou, mas tinha alguém na igreja que conseguiu compreender o que ele estava falando. Exatamente. Entendeu? Eu creio que Deus pode chegar e usar você, usar Jéssica, ou usar qualquer outro irmão aqui para falar inglês. Eu acredito, Deus tem poder para fazer isso. Ou embora que alguns irmãos aqui falem inglês, né? Tem alguns irmãos aqui que estudam. Vamos falar uma língua logo difícil, não é falar o hebraico. Sim, agora aqui, Adriano, deixa rapidinho a irmã Adriana. Você entendeu, Jadiane? Os irmãos entenderam? Amém. Entenderam claramente? Ficou com alguma dúvida? Então, gente, a nossa compreensão do dom de línguas é bem diferente dos pentecostais. Por isso que ele tem a casa dele lá e nós temos a casa, nossa casa. Isso implica que a gente não vai ter comunhão? Vai, porque é uma doutrina secundária. Dá para a gente conviver. Não é uma doutrina fundamental, mas é secundária. Por isso nós temos comunhão. Mas nisso nós divergimos. Ele não concorda com a gente, nem a gente concorda com ele. Mas digo para vocês, nós temos mais base bíblica do que eles. Amém. Tá bom? Diga, irmã Dani. Assim, esse último versículo que o senhor leu, assim, como eu... Vixe, a live vai cair. Dizer, né? Eu tenho uma irmã que ela falava em língua.
Segura aí que eu vou só encerrar a live aqui, tá?